Olá e bem-vindos! Hoje vamos explorar uma ideia que parece quase mágica. Como é que se encontra o lugar exato de números, bem, aparentemente complicados, como as raízes quadradas, numa simples reta numérica? Parece difícil, não é? Mas vão ver que não é. Vamos a isso. Nós já estamos bastante à vontade com a reta real, certo? Sabemos perfeitamente onde pôr o 1, o 2, o 3, até frações como o meio ou 3 quartos. Mas e aqueles números que não são assim tão arrumadinhos? Onde é que exatamente se marca um número como a raiz quadrada de 8? Parece um verdadeiro quebra-cabeças. Mas a geometria, acreditem, vai dar-nos a chave. Ok, então para desvendar isto, temos um plano. Primeiro, vamos dar uma olhada na reta real completa. Depois, vamos passar à ação e construir com um quadrado. A seguir, entra em cena a magia do compasso. Vamos ver outra construção para praticar, falar um bocadinho sobre os limites deste método e, no fim, mapear tudo o que aprendemos. Vamos começar. Muito bem. Vamos começar pelo princípio, a nossa base de tudo, a reta real. A coisa mais importante a lembrar é que ela é completa. Não tem falhas, não tem buracos. Cada pontinho, por mais pequeno que seja, tem um número à sua espera, mesmo aqueles que nos parecem mais estranhos. E é agora que a coisa fica mesmo interessante. Em vez de nos perdermos a tentar calcular um número com casas decimais que nunca mais acabam, vamos usar formas geométricas para o agarrar, para o capturar. E a nossa primeira ferramenta vai ser uma bem conhecida, o quadrado. Ora bem, imaginem isto. Vamos desenhar um quadrado, mas não um quadrado qualquer. Vamos desenhá-lo diretamente em cima da reta real. A base dele, o lado AB, vai começar no ponto 0 e terminar no ponto 2, ou seja, o lado médio 2. A grande questão é qual será o comprimento exato da sua diagonal, ali, o segmento AC. Para resolver este problema, vamos chamar um velho amigo, uma das ferramentas mais poderosas da matemática, o Teorema de Pitágoras. Ele diz-nos aquela coisa fantástica: num triângulo retângulo, os lados estão ligados por aquela fórmula simples e elegante. E se repararem bem, a diagonal do nosso quadrado é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo que está lá dentro escondido. Então vamos lá, passo a passo. O nosso triângulo tem dois lados, os catetos, a medir 2 cada um, certo? Aplicando o teorema, temos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso dá 4 mais 4, que é 8. Portanto, o quadrado da nossa diagonal é 8. Ora, se o quadrado dela é 8, o seu comprimento só pode ser uma coisa, a raiz quadrada de 8. Simples, não é? E pronto, aqui está. E atenção, isto não é uma aproximação, não é um mais ou menos. É o valor exato. Aquele traço que desenhamos, a diagonal, tem um comprimento físico que é, precisamente, raiz de 8. A geometria acabou de nos dar um número irracional que podemos ver e medir na perfeição. Fantástico. Ok, isto é ótimo. Já temos o comprimento, já o visualizamos, mas a questão agora é como é que pegamos neste comprimento e o marcamos na reta? Bem, para isso, vamos buscar outra ferramenta clássica da geometria, o compasso. É ele que vai fazer o transporte desta medida para a nossa reta. E agora, o passo que parece quase um truque de magia. Vamos pôr a ponta seca do compasso na origem, no ponto 0. Abrimos o compasso até à outra ponta da diagonal, apanhando a medida exata, e agora é só girar. Onde o compasso cruza a reta, esse ponto é, por definição, o sítio exato da raiz de 8. E claro, se girarmos para o outro lado, para a esquerda, encontramos o seu simétrico, o menos raiz de 8. Então, vamos só para as coisas em ordem. Começando na origem, no 0, o ponto E tem a abscissa, ou seja, a sua coordenada, raiz de 8. O ponto F fica em menos raiz de 8. Mas o mais interessante disto é que podemos fazer isto a partir de qualquer ponto. Por exemplo, se pusermos a ponta seca no ponto 2 e girarmos para a esquerda, marcamos um ponto novo, o ponto G, que fica em 2 menos raiz de 8. Muito bem! Para termos a certeza de que isto não foi só sorte, vamos testar o método outra vez, com um exemplo um bocadinho diferente. A praticar é que se aprende, não é verdade? Desta vez, temos um quadrado com o lado 4. A base dele está entre os pontos menos 3 e 1. O processo é exatamente o mesmo. Aplicamos Pitágoras, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 16 mais 16, ou seja, 32. Logo, a diagonal mede raiz de 32. E como o nosso ponto de partida, o ponto D, está no menos 3, quando giramos o compasso, o novo ponto E vai parar em menos 3 mais raiz de 32. E cá está ele, mais um número irracional, com ar assim meio complicado, mas que encontramos e marcamos na reta real de forma perfeita. Tudo graças a uma construção geométrica super lógica. Ok, já vimos que este método é mesmo muito poderoso.
Mas será que funciona para todos os números irracionais? A resposta, se calhar, surpreende. Não. E é muito importante percebermos porquê. Chegamos aqui a uma distinção fundamental. Os números que andamos a construir, como a raiz de 8 ou a raiz de 32, são chamados construtíveis. Podemos encontrá-los com geometria. Mas existe outra família de números irracionais, que por muito que se tente, não dá para agarrar só com uma régua e um compasso. E o exemplo mais famoso de todos é, claro, o número π. E aqui está a grande diferença. Nós conseguimos construir um segmento de reta que mede exatamente raiz de 8, mas não existe nenhuma construção geométrica só com régua e compasso que nos dê o ponto exato de π. Só conseguimos marcar uma aproximação, um valor perto, como 3,14. Muito bem. Vamos então juntar todas as peças e fazer um resumo desta nossa viagem pelo mundo dos números irracionais. A ideia central é mesmo esta. Usamos o teorema de Pitágoras para calcular um comprimento. Usamos as construções geométricas para o visualizar. E usamos o compasso para o transportar. Com estas três ferramentas, conseguimos dar um endereço exato na reta real a muitos destes números que, à primeira vista, pareciam perdidos. Portanto, para ficar tudo bem arrumado na cabeça, os pontos essenciais são estes. Primeiro, a geometria é uma ferramenta incrível para percebermos os números. Segundo, o teorema de Pitágoras é a ponte que liga as formas aos valores numéricos. Terceiro, o compasso permite-nos colocar estes valores com uma precisão absoluta na reta. E, por fim, nem todos os números irracionais, como o π, se deixam construir desta maneira. E para terminar, deixo um desafio. Agora que já conhecemos o método, que outros números irracionais se consegue construir assim? Pensem nisto. E se o triângulo não viesse de um quadrado? E se tivéssemos um triângulo retângulo com lados a medir 1 e 2? Que número é que íamos encontrar na reta? Fica a pergunta no ar para continuarem a explorar a beleza da matemática.